E aí pessoal, tudo bom? Vamos começar então a semana 3 do PET 5. Nessa semana nós vamos estudar as menores partes que formam o nosso corpo, que são as células. Vamos entender o que são elas, do que elas são feitas, como que é a organização interna delas. Prestar bastante atenção e não deixe de assistir os outros materiais que eu mandei no meu grupo. Vamos lá. Vamos começar então, pessoal. Quando a gente fala sobre células, nós temos que pensar nas células como a menor parte do nosso corpo. Se a gente pensar no nosso corpo como um imenso quebra-cabeça, as células são cada pecinha que vão formar esse quebra-cabeça. Todo ser vivo é formado por células. Para ser considerado ser vivo, tem que ter corpo formado por células. E cada ser vivo pode ter uma célula ou mais de uma. Vai variar. Por exemplo, uma bactéria que só tem uma e uma baleia que tem trilhões e trilhões e trilhões. Por isso que a gente dá o nome de quem tem uma célula de unicelular, como essa bactéria aqui, ela só tem uma célula e consegue viver de boa com ela. Agora, aqueles que têm muitas células, como o ser humano, podem ser chamados de multicelulares ou pluricelulares. Dois nomes para a mesma coisa. Nesse tipo de ser vivo, ele vai ter muitas células e células diferentes, onde cada uma vai fazer uma função diferente para conseguir fazer o corpo funcionar. As células são muito pequenas, por isso a maioria das vezes precisa usar um microscópio para poder enxergar ela, analisar do que ela é feita. Mas vamos ver o que a célula é feita. O que é esse negócio? A célula, pessoal, então, ela é a menor estrutura, a gente fala que é a unidade básica e funcional dos seres vivos. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma célulazinha sozinha, ela é capaz de criar um ser vivo, de manter um ser vivo. Uma célula, a gente que tem um desenho, um esqueminha dela, uma coisa dessa aqui, sozinha, ela é capaz de viver. Ela é capaz de seguir a vida dela. Ela é capaz de produzir alimento ou de se alimentar de algo que vem de fora. Ela é capaz de se reproduzir. Ela é capaz de aumentar de tamanho. Então, uma célula sozinha consegue manter a vida, ela consegue fazer o ser vivo viver. Se é um ser vivo com muitas células, vamos pensar na gente, no ser humano. Cada uma das nossas células consegue entrar em contato com as vizinhas e elas trabalham em conjunto para garantir que a gente consiga ter a nossa vida. Quando a gente está doente, alguma coisa está errada no nosso corpo. E muitas vezes as células estão morrendo ou não estão trabalhando como deveriam trabalhar. Então meio que vai perder um pedaço do nosso corpo e com isso a gente vai ficar doente. Vamos agora entender então, depois de entender o que é a célula e a importância dela, vamos ver as partes dela que compõem ela. De modo geral, nós podemos dividir a célula em três partes. A membrana celular, também chamada de membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. De modo geral, temos três partes aí que a maioria das células vão ter. No sétimo ano, vocês vão estudar as bactérias, vocês vão ver que bactéria não tem um núcleo. Mas isso aí já é assunto para outra aula. Vamos focar nessa célula que é como todas as células que o corpo humano possui. A membrana celular é a parte de fora da célula, que aqui nesse desenho está um meio azulado, acinzentado. A função dela, são duas funções que ela vai ter. A primeira é delimitar a célula, ela vai dar o contorno da célula, ela serve de contorno para ela. É como se fosse tipo uma embalagem para a célula, um papel de embrulho. Ela que vai embrulhar tudo que tem aqui dentro, deixar bem fechadinho e protegido. Outra função que a célula vai ter é a de controlar aquilo que entra e o que sai da célula, como se fosse um porteiro. Num prédio que tem um porteiro, não é ele que libera ou não a entrada das pessoas no prédio? A membrana vai fazer isso. Se a célula está precisando de algum tipo de substância, de água, de açúcar, essas substâncias ficam em volta. Se a célula está precisando, a membrana sabe, abre um espacinho e essa substância pula para dentro da célula.
e fecha logo em seguida para impedir que algo que não precisa não entre de intruso. A membrana é super boa para impedir isso. Da mesma forma que a célula aqui dentro produz muita coisa. Quando essas coisas precisam sair, a membrana se abre e libera a saída delas. Então a membrana controla tudo que entra e o que sai de dentro da célula. O citoplasma, que é essa parte aqui do meio que está de amarela, essa é uma região onde toda a ação da célula acontece ali. Aqui nesse desenho não está mostrando, mas aqui dentro existem vários coisinhas, órgãozinhos, que a gente chama de organela. É como se fossem os órgãos internos da célula. Igual nós temos os nossos órgãos, o pulmão, o coração, o estômago, o cérebro. A célula vai ter vários órgãozinhos, cada um com uma função. Tem um que faz proteína, tem um que faz a digestão, tem um que produz energia. Cada um faz uma coisa. E todos estão localizados no citoplasma, que vai ser formado de um material gelatinoso, parece uma gelatina. Por fim, no miolo da célula a gente tem o núcleo. O núcleo é uma das regiões mais importantes, se não for a mais importante. Ele é considerado o centro de controle da célula. Ele é o mandão de tudo, o chefe da célula. Se a gente pensar numa fábrica, o núcleo seria o chefão de tudo, manda em todo mundo. Porque dentro dele, aqui tá vendo essas coisinhas pretas enroladinhas, é o DNA. O núcleo ele é tão importante por causa disso, porque ele guarda o DNA da célula. O que é o DNA? O DNA é uma substância que todo ser vivo tem dentro das células e que é como se fosse a receita daquele ser vivo. É no DNA que está escrito todas as características daquela pessoa. É o DNA que vai te falar se você vai ser homem ou mulher, alto ou baixo, cabelo preto, cabelo loiro, cabelo ruivo. Ele vai te falar a cor da tua pele, a cor do teu olho, o tamanho que você vai ter, se você tem tendência a engordar ou não, se você tem tendência a ter alguma doença ou não. Tudo está escrito no teu DNA. E é essas ordens que o DNA tem gravado dentro dele que vai permitir que a célula funcione, que a célula produza aquilo que faz. Por isso que ele é o centro de comando, ele manda em todo mundo. Certinho? Então, três partes da célula. Célula, unidade básica do ser vivo. É ela que faz tudo e sustenta a vida, consegue fazer o ser vivo ser vivo. Formado por três partes principais. Membrana, que controla o que entra e o que sai. Citoplasma, que é onde acontecem várias reações químicas. E o núcleo, que é o centro de controle, é o que manda, porque tem o DNA lá dentro. Entendido? Então vamos para as nossas atividades. Número 1. Observe a imagem da célula abaixo e faça o que se pede. A imagem da célula está na próxima página aqui, essa aqui. De modo geral, podemos dividir uma célula em três partes fundamentais, né? Acabamos de falar aí. Identifique cada parte na imagem nomeando-os. Então temos essas três partes. Essa que é o contorno, a do meio e o miolinho. Escreveu o nome aqui nessas linhas. Qual a função do núcleo? Respondam e pinte de preto no desenho. Então aqui vocês vão escrever a função do núcleo, o que ele faz, para que ele serve. E aqui no desenho pintar ele de preto. Letra C. A membrana plasmática possui uma função muito importante para a célula. Qual é essa função? Após responder, pinte a membrana da célula de azul. Então aqui na letra C vocês vão falar para que a membrana serve, o que ela faz, e pintar aqui no desenho ela de azul. E a letra D, pinte o citoplasma de amarelo. Então, identifique o citoplasma e colore de amarelo. Número 2. Use os símbolos para relacionar os nomes com as partes das células. Então, aqui a gente tem o triângulo para a membrana plasmática, a estrelinha para o citoplasma e o coraçãozinho para o núcleo. Aqui nós temos várias frases, cada um relacionado com uma dessas três partes da célula. Então, vocês vão relacionar. Controla a entrada e saída de substância. Se você acha que é a membrana que faz isso, desenhe o triângulo. Se acha que é o citoplasma, desenhe a estrelinha. Se acha que é o núcleo, desenhe o coração. Entendido, gente? Espero que sim. Então a gente fica por aqui hoje e até mais.